Roberto, aos 35 anos, encontrava-se perdido num mar de incertezas que lhe agitavam tanto financeira quanto emocionalmente. Tendo recentemente perdido seu emprego como vigilante, a situação já sombria era agravada pelo estado de saúde de sua mãe, Marina. Ela, uma guerreira que já havia enfrentado inúmeras adversidades, lutava agora contra um câncer avançado que exigia tratamentos contínuos e dispendiosos. As despesas médicas se acumulavam como uma pilha de tijolos, cada fatura adicionando peso ao fardo que Roberto carregava em seus ombros. O céu da cidade refletia seu estado de espírito, com nuvens carregadas que despejavam uma chuva constante e impiedosa sobre as ruas já sombrias. Roberto, envolto em um velho casaco impermeável que mal continha a umidade, caminhava sem destino pelas calçadas encharcadas. O som monótono de seus passos em poças d'água ecoava na quietude da noite, cada gota de chuva batendo em seu capuz como um lembrete taciturno das lágrimas que se recusava a derramar. Ao passar por uma rua mal iluminada, seu olhar foi atraído por uma figura solitária sob um frágil guarda-chuva. Uma senhora idosa de cabelos prateados, que parecia uma aparição entre a neblina. Ela estava parada ao lado de uma lanterna quebrada, cuja luz vacilante mal conseguia perfurar a densidade da chuva. Movido por um impulso de compaixão que cortava a frieza da noite, Roberto se aproximou, o barulho de seus passos chamando a atenção da mulher. "Boa noite, senhora", disse ele, sua voz um sussurro rouco contra o ruído da chuva. "Posso ajudá-la de alguma forma?" A mulher virou-se, surpresa, os olhos iluminados por um breve lampejo de alívio ao ver Roberto. Sua expressão era de quem carregava histórias de décadas, cada ruga marcando um capítulo de vida que ela parecia ansiosa para contar. "Oh, muito obrigada, jovem. Eu estava preocupada que ninguém aparecesse com esse tempo", ela respondeu, sua voz trêmula misturando-se ao som das gotas de chuva. "Não se preocupe, estou aqui agora. Para onde precisa ir?" Roberto perguntou, ajustando o guarda-chuva para abrigar ambos do vento gelado que ameaçava arrancá-lo de suas mãos. A mulher hesitou por um momento, como se medisse a sinceridade nas palavras de Roberto, e então, com um suspiro aliviado, ela mencionou o endereço. Era um lugar que lhe soaria estranhamente familiar, mas naquele momento, sua mente estava focada em ajudar aquela senhora a encontrar refúgio da tempestade que caía sobre eles. "Vamos, eu o levo até lá." Roberto ofereceu seu braço e ela aceitou com um agradecimento murmurado. Juntos, eles enfrentaram a chuva, cada passo os levando através de uma cidade que parecia adormecida sob o peso do temporal. Enquanto caminhavam, a mulher começou a falar de sua vida, suas palavras se entrelaçando com o som da chuva, preenchendo a noite com ecos de um passado que logo se revelaria mais entrelaçado com o de Roberto do que ele poderia imaginar. A noite ainda era jovem, e o destino reservava revelações que mudariam a vida de Roberto para sempre. A cidade, envolta em uma cortina de chuva incessante, refletia o estado sômbrio de Roberto enquanto ele caminhava pelas ruas vazias, com o som da chuva martelando no tecido de seu guarda-chuva. As luzes difusas dos postes de iluminação criavam um brilho fantasmagórico sobre as poças d'água, desenhando um cenário que parecia quase surreal. Foi neste cenário que ele notou uma silhueta frágil sob um pequeno guarda-chuva. Helena, uma senhora de cabelos prateados, encontrava-se sob um guarda-chuva desgastado, parada ao lado de uma parada de ônibus vazia, onde nenhuma alma se atrevia a esperar naquela noite tempestuosa. Vestida em um sobretudo que já vira dias melhores, ela segurava firmemente uma sacola de papel que parecia ameaçar rasgar-se a qualquer momento. A compaixão moveu Roberto a diminuir seus passos enquanto se aproximava, observando como ela olhava ocasionalmente para a estrada, cada carro que passava ignorando sua presença, adicionando mais uma camada de desespero à sua expressão cansada. Ao alcançá-la, ele percebeu a barreira invisível que a chuva parecia formar ao redor dela, uma divisão entre dois mundos que ele estava prestes a transpor. "Posso oferecer ajuda, senhora?" Sua voz, embora suave, cortou o zumbido constante da chuva. Helena virou-se com uma velocidade que desmentia sua idade, surpresa e alívio iluminando seu rosto marcado pelo tempo. Seus olhos, embora desgastados pelo peso dos anos, brilhavam com uma faísca de gratidão. "Oh, que bondade sua, jovem! Estou tentando voltar para casa, mas parece que o ônibus se esqueceu de mim nesta noite", respondeu ela com um esforço para manter um sorriso, apesar do frio que a chuva trazia. "Não deveria estar aqui fora nesta tempestade. Eu a levo até sua casa."
Roberto ofereceu, estendendo sua mão para abrigar ambos sob seu guarda-chuva mais amplo. Grata, Helena aceitou o gesto, compartilhando o refúgio oferecido pelo guarda-chuva de Roberto. Eles começaram a caminhar lado a lado, seus passos criando pequenos redemoinhos nas poças que se formavam no caminho. Enquanto avançavam, Helena começou a falar sobre como tinha saído para comprar alguns itens, mas foi surpreendida pela tempestade repentina. A chuva veio tão de repente hoje, e antes que percebesse, estava presa. Não consegui pegar um táxi e os ônibus. Bem, você viu. Sua voz tremia ligeiramente, seja pelo frio ou pela vulnerabilidade da situação. A cidade pode realmente parecer um lugar solitário em noites como esta. Roberto comentou enquanto manobrava cuidadosamente para evitar as áreas mais alagadas, guiando-a com segurança através da chuva implacável. Helena falava do seu bairro com carinho, contando como as coisas haviam mudado com o tempo. Roberto, por sua vez, absorvia cada palavra, sentindo uma conexão inesperada começar a formar-se. A noite ainda reservava muitas surpresas. E enquanto se aproximavam do destino que Helena indicara, ficava claro que aquele encontro casual sob a chuva estava prestes a revelar muito mais do que qualquer um dos dois poderia imaginar. A chuva continuava a cair, mas o calor de sua interação trouxe um conforto que os isolava do frio. A cidade deslizava para trás, enquanto Roberto conduzia pelas ruas iluminadas apenas pelos faróis do carro, transformando cada gota de chuva numa faísca luminosa. Helena, acomodada no assento do passageiro, olhava pela janela, seu reflexo ocasionalmente capturado no vidro ao lado dela. O som do motor misturava-se ao da chuva batendo no teto do carro, criando um acompanhamento rítmico para a conversa que fluía entre eles. À medida que o veículo avançava, Helena começou a tecer a narrativa de sua vida com uma voz suave, mas firme. Ela falou de sua juventude, dos dias passados na mesma vizinhança que Roberto, detalhando aspectos de uma época que parecia distante e quase esquecida. Com cada história, ela desenhava uma imagem do passado que fazia as ruas familiares por onde passavam parecerem carregadas de histórias escondidas nas sombras das casas antigas. Ela mencionou a padaria na esquina que costumava vender o pão mais fresco da cidade, a praça onde as crianças brincavam até o sol se pôr, e a biblioteca municipal, que era um refúgio dos verões escaldantes. Cada local que ela nomeava trazia consigo uma avalanche de memórias, algumas alegres, outras tingidas pela melancolia do que não mais existia. Helena falou também de sua família, de como haviam se apoiado durante tempos difíceis e de vizinhos que se tornaram quase parte da família. E então, com uma pausa que carregava o peso de um segredo há muito guardado, ela mencionou a família de Roberto. Descreveu seus pais com uma familiaridade que surpreendeu Roberto, detalhando pequenas gentilezas e grandes ajudas que eles haviam trocado ao longo dos anos. Sua mãe Marina era uma mulher de coração grande. Ela ajudava todos ao redor sem esperar nada em troca. E seu pai, ele tinha um sorriso que podia iluminar qualquer dia cinzento. As palavras de Helena eram como pontes ligando o passado de Roberto ao presente, revelando uma tapeçaria de conexões que ele mal sabia que existiam. A cada nova revelação, Roberto sentia um misto de surpresa e conforto. Era como se, ao descobrir esses laços antigos, ele estivesse também encontrando uma nova forma de entender sua própria história. A estrada sob eles parecia menos uma separação entre onde estavam e onde iriam, e mais uma continuação natural do caminho que sua família havia trilhado antes dele. Enquanto Helena continuava a compartilhar suas memórias, o carro se aproximava do destino. O endereço que Helena havia dado levava-os ao bairro onde Roberto cresceu, um retorno ao começo que parecia predestinado pela trama do destino. As luzes da rua começavam a iluminar caminhos familiares, cada curva trazendo-os mais perto de casa. Era como se, ao percorrer essas ruas, Roberto não apenas voltasse para um lugar físico, mas mergulhasse mais fundo nas raízes de sua própria existência. Conforme se aproximavam da casa que havia sido o lar de sua infância, Roberto estava prestes a descobrir que a jornada daquela noite era mais do que um simples ato de bondade. Era um elo perdido sendo refeito, uma ponte entre o passado e o futuro, preparando o cenário para revelações ainda mais profundas que aguardavam na próxima etapa de sua história. O carro deslizava silenciosamente pelas ruas do bairro, com cada curva e cada esquina trazendo uma crescente familiaridade para Roberto.
As casas, algumas renovadas, outras ainda ostentando as marcas do tempo em suas fachadas desgastadas, pareciam acenar com memórias de uma infância vivida entre seus muros e calçadas. Era um regresso ao local onde cada pedra do pavimento, cada árvore agora robusta, tinha uma história para contar, uma história que ele havia vivido. Conforme se aproximavam, a antecipação crescia dentro de Roberto, uma mistura complexa de emoções que borbulhava à superfície de sua consciência. Ele não havia retornado a esse lugar há anos, mantendo sua distância não apenas física, mas também emocional do passado que agora parecia convergir diante de seus olhos. O bairro tinha mudado, mas as essências de suas lembranças permaneciam, incrustadas nas sombras das árvores e na arquitetura dos velhos edifícios. Helena, percebendo a mudança sutil na expressão de Roberto, permaneceu em silêncio, permitindo que ele absorvesse o impacto do retorno. Seu papel como inadvertida guia dessa jornada parecia agora mais significativo, mais intencional. Com cada metro avançado, a história de Helena e sua conexão com a família de Roberto teciam uma tapeçaria mais rica, revelando camadas de interações e gentilezas compartilhadas que haviam sido esquecidas pelo tempo. Finalmente, o carro parou em frente a uma casa que, apesar das evidentes reformas e do toque moderno dado pela nova pintura, ainda guardava a essência do lar onde Roberto havia crescido. O portão de ferro, agora um pouco enferrujado, o pequeno jardim na frente onde ele havia aprendido a plantar suas primeiras sementes, tudo evocava uma nostalgia profunda e perturbadora. Roberto desligou o motor e ficou ali sentado por um momento, respirando fundo, tentando alinhar as memórias de infância com a realidade diante dele. A revelação de que Helena tinha sido sua vizinha, uma figura tão próxima e ao mesmo tempo tão distante de suas memórias, adicionava uma camada de surrealidade ao momento. Ele lembrava agora, vagamente, de uma senhora que acenava para ele enquanto brincava na rua, uma figura materna que complementava as cuidadosas atenções de sua própria mãe. Essas lembranças, embora fragmentadas, começavam a formar um quadro mais claro, cada pedaço encaixando-se à medida que Helena continuava a preencher as lacunas com suas narrativas. A história de uma comunidade interligada, onde todos se conheciam, cuidavam uns dos outros, uma rede de apoio que parecia tão distante da vida atual de Roberto em uma cidade impessoal. Era mais do que um retorno a uma casa, era um retorno às suas origens, um mergulho nas águas profundas do passado que moldaram quem ele era. Enquanto Helena o conduzia para dentro da casa, atravessando o umbral que separava o passado do presente, Roberto sentia que cada passo levava a uma compreensão mais profunda de sua própria história. Aquela visita não era apenas sobre relembrar ou revisitar, era sobre descobrir e reconectar, preparando-se para revelações ainda mais profundas que aguardavam no próximo capítulo dessa jornada inesperada. A casa, agora iluminada por lâmpadas suaves que lançavam um brilho quente contra as paredes cheias de memórias, parecia respirar uma vida que era tanto familiar quanto estranha para Roberto. Ele seguiu Helena pelo corredor estreito, cada passo ecoando no piso de madeira que rangia suavemente sob seus pés, contando histórias de anos de passadas e reencontros. Os quadros pendurados mostravam paisagens e retratos, vestígios visíveis de uma vida que Helena havia compartilhado ali, lado a lado com sua família e vizinhos, incluindo a jovem família de Roberto. Ao chegarem ao pequeno escritório, o ar se tornou denso com o peso da antecipação. O cômodo era um relicário de tempos passados, com uma escrivaninha de mogno, estantes repletas de livros com lombadas desgastadas e uma cadeira de couro que parecia moldar-se à história do lugar. Mas o que realmente chamava a atenção era um cofre antigo, situado no canto do escritório, seu metal frio e escuro contrastando com a madeira quente ao redor. Helena, com um gesto cuidadoso, aproximou-se do cofre, sua mão hesitando um momento antes de tocar a superfície fria. Ela olhou para Roberto, seus olhos refletindo a seriedade do momento. Dentro deste cofre, ela começou, estão guardados não apenas objetos, mas promessas de proteção e cuidado. Anos atrás, percebi que poderia chegar um momento em que você ou sua mãe precisariam de mais do que palavras de conforto. Roberto observava atentamente, seu coração batendo num ritmo acelerado enquanto Helena girava a combinação do cofre. O clique metálico de cada número girado soava como o tic-tac de um relógio, marcando a passagem do inevitável. Quando finalmente o cofre foi aberto, o silêncio que se seguiu parecia carregar todo o peso do mundo.
Lá dentro, cuidadosamente acomodados em um veludo desbotado, repousavam vários itens. Documentos antigos, algumas fotografias amareladas e, mais surpreendentemente, um conjunto de envelopes selados. Cada envelope tinha um nome escrito à mão, e um deles ostentava claramente o nome de Marina. Helena retirou o envelope com delicadeza, como se tocasse em uma relíquia sagrada. Guardei isso aqui, sabendo que poderia fazer a diferença um dia. Sua mãe foi uma bênção para muitos, incluindo para mim. É hora de retribuir essa gentileza, ela disse com uma voz embargada pela emoção. Ao redor, o escritório parecia guardar cada sussurro do passado, cada decisão tomada ali dentro ressoava através do tempo, entrelaçando o destino de Helena com o de Roberto, de maneiras que ele apenas começava a entender. A revelação desses itens guardados era um testemunho da profundidade de sua conexão, uma conexão tecida através de gerações e circunstâncias compartilhadas. Enquanto Roberto segurava o envelope destinado à sua mãe, sentia o peso de uma herança imaterial, um legado de cuidado e proteção que transcendia o tangível. Helena continuou explicando a importância de cada item, cada documento, cada fotografia, desvelando histórias que eram pedaços de um quebra-cabeça maior. Com a promessa de mais explicações, Helena então se moveu em direção a uma velha escrivaninha, sugerindo que mais segredos estavam prestes a ser revelados, preparando o palco para o próximo capítulo dessa noite cheia de descobertas. No ambiente tranquilo do escritório, apenas os sons suaves dos movimentos de Helena, enquanto ela interagia com o cofre, enchiam o espaço. O metal frio e enigmático do cofre parecia inicialmente resistir às tentativas de abertura, recusando-se a ceder seus segredos. Helena, com uma expressão concentrada, girava o dial, experimentando uma combinação após a outra que não trazia resultado algum. Após momentos de tentativas persistentes, uma recordação súbita acendeu-se em Helena. Ela se deteve, um lampejo de reconhecimento passando por seus olhos. A senha, ela se lembrou de repente, não era um conjunto de números sem significado, mas uma data profundamente pessoal, o aniversário de seu avô. Esse detalhe, carregado de significado histórico e emocional, servia como a chave que preservava não apenas objetos, mas preciosas lembranças familiares. Com novo ânimo, Helena ajustou o dial para a data memorável. Um clique satisfatório ecoou pelo pequeno cômodo quando o mecanismo se liberou, permitindo que a pesada porta do cofre se abrisse devagar. Dentro, revelado sob a luz discreta do escritório, brilhava um diamante de proporções notáveis, alojado em uma caixa de joias que falava de muitos anos de história. O diamante, imponente e meticulosamente lapidado, capturava qualquer luz disponível, dispersando-a em um espetáculo cintilante. Representava uma herança familiar significativa, encapsulando gerações de zelo e preservação. Ao decidir passar adiante esse legado, Helena não apenas transferia uma peça de valor incalculável, ela partilhava uma parcela vital do espírito de sua família. Roberto, observando a gema deslumbrante, experimentava uma admiração profunda. O diamante simbolizava muito além de riqueza material. Ele era um elo de continuidade da história de Helena e sua conexão com sua própria linhagem. O ato de generosidade de Helena era mensurável não pelo valor monetário do diamante, mas pelo peso das tradições e do amor que ele personificava. Enquanto Helena contava a origem da joia e falava sobre os antepassados que a haviam preservado, Roberto percebia que cada item dentro do cofre carregava uma história própria, uma lição ou uma recordação. Estes objetos transcendiam o status de bens materiais. Eram verdadeiros guardiões de um passado que ainda moldava suas vidas no presente. Com o diamante agora revelado e sua história conhecida, Roberto enfrentava decisões sobre como esse legado poderia ser utilizado para ajudar sua mãe e assegurar um futuro mais promissor. A deliberação sobre o uso cuidadoso dessa herança marcava um ponto de virada, preparando o cenário para as ações e decisões que seguiriam no próximo capítulo desta história surpreendente. Com o peso do diamante nas mãos, Roberto sentia uma mistura intensa de responsabilidade e gratidão. Este não era apenas um objeto de valor incalculável, mas um símbolo das profundas conexões humanas que o tempo e a distância não haviam conseguido apagar. Helena, ao seu lado, observava com uma expressão serena, consciente do significado do gesto que acabara de fazer. Roberto, segurando cuidadosamente o diamante, refletia sobre como essa nova riqueza poderia transformar a vida de sua mãe. Marina,
que lutava contra uma doença grave e enfrentava o peso das dificuldades financeiras, agora tinha uma nova esperança graças à generosidade de uma velha amiga de família. A promessa de usar o diamante para melhorar sua situação era mais do que um compromisso financeiro. Era um pacto emocional, um reconhecimento do ciclo de bondade que Helena havia iniciado. Helena, percebendo a profundidade dos pensamentos de Roberto, começou a compartilhar mais sobre seu passado com Marina. Ela contava de épocas quando a amizade e o apoio mútuo eram a espinha dorsal de sua comunidade, como Marina tinha sido uma fonte de força e conforto durante momentos particularmente difíceis em sua própria vida. As histórias revelavam uma teia de solidariedade e suporte que havia sido tecida ao longo dos anos, ilustrando o impacto duradouro que gestos de generosidade podem ter. Cada relato de Helena sobre os dias passados reforçava em Roberto o valor da gratidão e do retorno de favores. Ele começava a ver o diamante não apenas como uma herança de valor monetário, mas como um legado de cuidado e compaixão que sua mãe havia ajudado a cultivar e que agora retornava a ela, numa bela simetria de vida. Essas reflexões enchiam Roberto de uma determinação renovada. Ele sabia que o caminho à frente exigiria decisões sábias sobre como utilizar o diamante para os melhores fins possíveis, garantindo que o legado de cuidado continuasse a beneficiar não apenas sua mãe, mas também outros que pudessem estar enfrentando adversidades semelhantes. Era uma oportunidade de estender a cadeia de bondade ainda mais. Com a noite avançando e as histórias de Helena ainda ecoando pelo cômodo, Roberto sentia-se fortalecido e inspirado para planejar os próximos passos. A decisão de como transformar aquele presente inestimável em algo que pudesse perpetuar o bem comum era complexa e desafiadora, mas ele estava pronto para enfrentá-la, preparando-se para detalhar e executar um plano que honraria o espírito do que havia sido confiado a ele. O escritório, agora um santuário de lembranças e promessas futuras, serviria como cenário para essas deliberações cruciais. A jornada de Roberto, entrelaçada com o legado de sua mãe e Helena, estava prestes a entrar em uma nova fase, uma que exploraria profundamente o significado e o impacto de uma vida guiada pela empatia e generosidade. Na tranquilidade do escritório, iluminado apenas pela luz suave do abajur, Roberto segurava o diamante, permitindo que sua mente navegasse pelas vastas possibilidades que agora se abriam diante dele. O peso do cristal em suas mãos era um lembrete constante não apenas do valor material que ele representava, mas também da imensa responsabilidade que agora carregava. Com a saúde de sua mãe em declínio e as pressões financeiras que pesavam sobre eles, o diamante surgia como um farol de esperança em meio à tempestade. Roberto passou longos momentos em contemplação, ponderando cada potencial caminho que poderia tomar. A primeira e mais urgente prioridade era a saúde de sua mãe, Marina. Ele considerava as opções de tratamento avançado que antes estavam fora de seu alcance econômico. Consultas com especialistas renomados, tratamentos inovadores e até viagens para centros médicos de excelência no exterior agora pareciam possíveis. Cada opção era cuidadosamente avaliada, com Roberto determinado a oferecer à sua mãe a melhor chance possível de recuperação e conforto. Além dos cuidados médicos, Roberto também pensava em como poderia usar esse recurso inesperado para garantir uma vida mais confortável e segura para eles no futuro. Investimentos, fundos de poupança, ou até a compra de uma nova casa que proporcionasse a Marina um ambiente mais tranquilo e adequado às suas necessidades de saúde, tudo estava sendo meticulosamente considerado. Enquanto planejava, Roberto também refletia sobre o impacto mais amplo que aquele legado poderia ter. Inspirado pelas histórias de Helena e pelo espírito comunitário que sua mãe sempre valorizou, ele começou a esboçar ideias para um fundo ou uma fundação que pudesse ajudar outras pessoas que estivessem enfrentando dificuldades similares. A possibilidade de transformar a generosidade que haviam recebido em um contínuo ciclo de apoio e cuidado comunitário adicionava uma camada de propósito ainda maior àquela herança. Com cada plano e cada ideia, Roberto sentia-se mais fortalecido e otimista. O legado que Helena confiara a ele não era apenas um meio para aliviar suas próprias dificuldades, mas uma oportunidade para perpetuar uma cadeia de bondade e suporte. Ele estava determinado a honrar esse legado, não apenas como um beneficiário, mas como um elo ativo e generoso nessa cadeia. Conforme a noite avançava e Roberto finalizava seus planos iniciais,
ele se preparava para entrar em ação. O próximo passo seria consultar especialistas financeiros e médicos, montar um time que o ajudasse a executar essas ideias de forma eficiente e ética. O escritório, um espaço antes repleto de lembranças e reflexões, agora se transformava em um centro de planejamento para o futuro, onde cada decisão tomada ecoaria através das vidas de muitos, refletindo a luz daquela esperança renovada que o diamante simbolizava. Com a aurora do novo dia, Roberto já estava em ação, movido por um renovado senso de propósito. A responsabilidade de gerenciar o legado que Helena havia confiado a ele pesava em seus ombros, impulsionando-o a tomar decisões cuidadosas e bem informadas. O diamante, enquanto físico em sua brilhante e imponente presença, representava uma vasta gama de potenciais futuros para Roberto e sua mãe, e ele estava determinado a explorar cada possibilidade com a devida diligência. A primeira tarefa que Roberto empreendeu foi consultar especialistas na área de gemologia e avaliação de joias. Ele agendou reuniões com renomados avaliadores para assegurar que o diamante fosse examinado de forma profissional e ética, estabelecendo seu valor de mercado com precisão. Essas consultas não apenas confirmariam o valor monetário da peça, mas também forneceriam documentação essencial caso decidisse vendê-la. Roberto entendia que qualquer transação futura precisaria ser fundamentada em avaliações confiáveis para evitar o risco de ser subvalorizado ou mal aproveitado. Após obter uma avaliação clara e satisfatória, Roberto começou a explorar as opções de venda. Ele pesquisou vários canais, desde casas de leilão de alta reputação até colecionadores privados que poderiam estar interessados em uma peça tão rara e valiosa. Cada opção foi cuidadosamente analisada, considerando não apenas o retorno financeiro, mas também a segurança e a legalidade do processo de venda. Roberto estava ciente de que o caminho que escolhesse para monetizar o diamante teria um impacto direto na eficácia com que poderia transformar essa riqueza em benefícios reais para sua mãe. Em paralelo às consultas sobre o diamante, Roberto também iniciou um processo de planejamento financeiro detalhado. Ele se reuniu com consultores financeiros para discutir como melhor investir o dinheiro que a venda potencialmente geraria. Estas discussões focaram-se não apenas em garantir a estabilidade financeira e o cuidado médico de longo prazo para sua mãe, mas também em como estabelecer um fundo ou uma fundação que pudesse ajudar outros que estivessem enfrentando adversidades semelhantes. Com cada decisão e cada plano, Roberto estava construindo uma estrutura que esperava não só resolver suas questões imediatas, mas também deixar um legado de cuidado e suporte. O processo era meticuloso e às vezes esmagador, mas ele se sentia guiado pela promessa que havia feito a Helena e pelo desejo de fazer jus ao espírito generoso de sua mãe. À medida que o dia avançava e Roberto solidificava seus planos, ele se preparava para a próxima etapa crucial, a execução. As decisões estavam tomadas, os planos estavam em lugar, e agora era hora de agir. O próximo capítulo seria um de movimento e realização, à medida que Roberto começava a implementar as estratégias que transformariam suas intenções em realidade tangível. A conclusão da venda do diamante foi um marco significativo na jornada de Roberto. A negociação foi meticulosamente orquestrada, envolvendo especialistas e conselheiros legais, garantindo que tudo fosse conduzido com a máxima integridade e benefício. O resultado financeiro dessa venda proporcionou a Roberto os recursos necessários para abordar as necessidades imediatas e futuras de sua mãe, com uma nova sensação de segurança e possibilidade. Com os recursos agora disponíveis, Roberto tomou medidas imediatas para melhorar a condição de saúde de sua mãe Marina. Ele providenciou para que ela recebesse tratamento médico de ponta, incluindo acesso a especialistas renomados e terapias avançadas que antes estavam fora de seu alcance financeiro. Além disso, ele fez arranjos para que sua mãe pudesse viver com mais conforto, adaptando sua casa para ser mais acessível e acolhedora e contratando cuidadores qualificados para assisti-la diariamente. Inspirado pela generosidade e pelo espírito comunitário que Helena havia exemplificado, Roberto também começou a esboçar planos para um fundo de assistência. Este fundo seria dedicado a apoiar outras famílias que enfrentassem desafios semelhantes aos de sua mãe, particularmente aqueles que lutavam contra problemas de saúde debilitantes sem os recursos adequados.
O objetivo de Roberto era criar uma rede de suporte que pudesse aliviar o fardo financeiro e emocional dessas famílias, promovendo uma comunidade mais solidária e resiliente. O processo de estabelecer o fundo foi complexo e exigiu de Roberto um profundo envolvimento com consultores legais e financeiros para garantir que a fundação fosse estruturada de forma eficaz e sustentável. Ele trabalhou para garantir que os fundos fossem usados de maneira transparente e impactante, com rigorosos processos de governança, para assegurar que cada centavo fosse empregado de maneira a maximizar o bem-estar dos beneficiados. Com cada passo na criação do fundo, Roberto sentia que estava não apenas honrando a memória de sua mãe e o legado de Helena, mas também construindo algo duradouro que poderia transformar a vida de muitas pessoas. Ele estava profundamente envolvido na pesquisa de necessidades comunitárias, dialogando com hospitais, organizações de saúde e grupos de apoio para entender melhor como o fundo poderia servir de forma mais eficaz. À medida que o fundo começava a tomar forma, Roberto se preparava para a próxima etapa, a inauguração e o lançamento oficial. Esse evento seria crucial para estabelecer a fundação no cenário comunitário e para começar a atrair mais apoio e visibilidade para a causa. Com os planos bem encaminhados e a fundação pronta para ser apresentada ao mundo, Roberto se encontrava no limiar de uma nova fase de sua jornada, pronta para transformar esperança e recursos em ações concretas que beneficiariam muitos, além de sua própria família. À medida que a saúde de Marina começava a mostrar sinais de melhora significativa, graças aos novos tratamentos e ao ambiente de cuidado aprimorado em que agora vivia, Roberto sentia um alívio profundo permeando seu ser. Cada sorriso de sua mãe, cada passo em direção à recuperação, reforçava em seu coração a certeza de que todas as decisões e esforços haviam valido a pena. Esta transformação, não apenas na saúde de sua mãe, mas em sua qualidade de vida, trouxe uma nova luz à existência de ambos, uma luz de esperança e renovação. Impulsionado por essa mudança positiva e pelo impacto que o fundo começava a ter na comunidade, Roberto se engajou ainda mais profundamente com o contexto social que envolvia o câncer e seus desafios. Ele se tornou um participante ativo em grupos de apoio para pessoas com câncer, não apenas como um membro buscando conforto, mas como um defensor e porta-voz da importância da solidariedade e do apoio mútuo. Em cada sessão de grupo, Roberto compartilhava a jornada de sua mãe, desde o diagnóstico até os momentos atuais de recuperação, destacando como a intervenção oportuna e o suporte financeiro e emocional transformaram sua luta. Ele discutia como o fundo que havia estabelecido estava ajudando a aliviar as cargas de outras famílias, proporcionando-lhes recursos que antes eram inacessíveis. Essas conversas não apenas inspiravam outros membros do grupo, mas também fortaleciam o tecido comunitário, criando uma rede de compreensão e apoio que transcendia as sessões de grupo. Roberto também começou a organizar workshops e seminários dentro desses grupos, trazendo médicos especialistas em saúde mental e assistentes sociais para falar sobre os vários aspectos do câncer, desde a prevenção e tratamento até o manejo da saúde mental durante e após o tratamento. Essas iniciativas educativas ajudavam a dissipar mitos, fornecer informações valiosas e fortalecer a comunidade de pacientes e famílias, tornando-as mais informadas e resilientes. Ao mesmo tempo, Roberto se dedicava a expandir o alcance do fundo, trabalhando para estabelecer parcerias com hospitais locais e organizações nacionais de câncer. Seu objetivo era não apenas fornecer assistência financeira, mas também integrar serviços que pudessem oferecer uma abordagem holística à jornada de tratamento dos pacientes. Ele queria que o fundo fosse um catalisador para a mudança, não apenas aliviando o fardo financeiro, mas também promovendo uma transformação abrangente no cuidado e suporte disponíveis para pacientes com câncer. Com cada história compartilhada e cada vida tocada, Roberto via a transformação que estava promovendo. Não apenas a transformação de circunstâncias individuais, mas a transformação de uma comunidade inteira. Ele estava moldando um legado de compaixão e ação, inspirado pelo legado deixado por Helena. Enquanto preparava para a próxima etapa, a expansão contínua do fundo, Roberto refletia sobre o poder do envolvimento comunitário. O próximo capítulo de sua missão estava prestes a começar, com planos de levar a fundação a um nível ainda maior de impacto e eficácia.
estendendo a mão para mais pessoas e famílias em necessidade, fortalecendo ainda mais os laços que uniam todos aqueles afetados pelo câncer. À medida que a luz da manhã banhava a cidade, a vida de Roberto entrava numa fase de calmaria e renovação. Os dias de incerteza e turbulência pareciam dar lugar a um período de tranquilidade e ordem, marcado por avanços significativos na saúde de sua mãe e uma situação financeira agora robusta, sustentada pelo sucesso do fundo e pelas decisões acertadas que havia tomado. Marina continuava a melhorar, cada dia trazendo novas razões para otimismo e gratidão, enquanto Roberto observava com uma sensação crescente de alívio e contentamento. A transformação de sua mãe, de uma condição debilitada para uma de recuperação constante, era uma fonte de alegria diária. As sessões de tratamento, embora ainda desafiadoras, eram agora percorridas com uma esperança que antes parecia distante. O conforto de saber que os recursos estavam disponíveis para oferecer o melhor tratamento possível, sem a preocupação com custos, adicionava uma camada extra de serenidade à sua existência. Paralelamente à saúde de sua mãe, a segurança financeira que o fundo proporcionava havia se tornado um alicerce estável em suas vidas. Roberto gerenciava o fundo com um compromisso renovado, cada decisão e investimento refletindo não apenas suas intenções de ajudar outros, mas também um entendimento profundo das responsabilidades que isso implicava. O fundo crescia, assim como sua rede de impacto, atingindo cada vez mais famílias e indivíduos necessitados, fortalecendo a comunidade em torno dos valores de empatia e suporte mútuo. Nesse período de estabilidade emergente, Roberto frequentemente refletia sobre as voltas que a vida dá. Ele pensava na trajetória que sua vida havia tomado, desde os dias sômbrios de incerteza até o presente, onde cada amanhecer trazia luz a novas possibilidades e promessas de continuidade e crescimento. As conexões humanas, aquelas que haviam sido tanto fonte de apoio quanto de inspiração, agora se mostravam como o verdadeiro tecido de sua existência. A generosidade de Helena, o amor de sua mãe e o apoio da comunidade formavam uma tapeçaria rica que coloria sua vida com matizes de gratidão e propósito. Refletindo sobre tudo isso, Roberto percebia que a vida, em toda a sua complexidade, era repleta de uma beleza intrincada, frequentemente escondida nas interações diárias e nos gestos simples. Cada sorriso compartilhado, cada ajuda oferecida, cada momento de compreensão mútua era um lembrete da riqueza das relações humanas e da resiliência do espírito humano. Enquanto se preparava para o futuro, com planos de expandir ainda mais o alcance e a eficácia do fundo, Roberto estava consciente de que cada novo dia era um convite para continuar a jornada de transformação e impacto. O próximo capítulo, repleto de novas histórias e realizações, aguardava-o, pronto para ser descoberto e vivido com a mesma paixão e dedicação que haviam marcado cada passo até então. Ao longo dos meses e anos que se seguiram, a vida de Roberto transformou-se em uma série de capítulos repletos de crescimento, desafios superados e contribuições contínuas para a comunidade que uma vez o apoiara em momentos de necessidade. Sua história, entrelaçada com a de sua mãe e de Helena, cresceu para se tornar um poderoso testemunho de resiliência, bondade e a incansável busca por fazer a diferença. Roberto, movido pelo legado deixado por Helena e pela memória de sua mãe, agora completamente recuperada e mais vibrante do que nunca, dedicava-se incansavelmente a promover e expandir as ações comunitárias iniciadas pelo fundo que criara. O impacto dessas ações era visível nas vidas que tocava, nas famílias que encontravam alívio em suas iniciativas e nas comunidades que floresciam sob sua influência. Ele não apenas administrava o fundo com uma ética de responsabilidade e transparência, mas também participava ativamente nos eventos comunitários, workshops educacionais e programas de suporte. Sua presença era uma constante fonte de inspiração e motivação para todos aqueles ao seu redor. Uma lembrança viva de que, mesmo nos momentos mais sombrios, existem faíscas de esperança que podem iluminar caminhos antes considerados intransitáveis. Essas faíscas se transformaram em chamas sob sua liderança e visão. Com cada iniciativa, Roberto honrava e perpetuava o legado de generosidade e empatia que Helena e sua mãe haviam exemplificado. Ele ensinava, através de suas ações e do exemplo de sua própria vida, que o apoio mútuo e a compaixão são forças poderosas capazes de transformar realidades. A jornada de Roberto, rica em desafios e adornada por atos de generosidade inesperada,
Tornou-se uma fonte de inspiração para a comunidade e um exemplo claro de como a humanidade compartilhada pode ser a chave para superar adversidades. Sua história, ao ser compartilhada em eventos, reuniões e publicações, capturava a atenção e tocava os corações, motivando uma onda de novas iniciativas e inspirando outras pessoas a contribuir para o bem comum. Este legado, tecido através dos anos com dedicação e amor, não apenas transformou a vida de Roberto e de sua mãe, mas também a de incontáveis outras pessoas. Tornou-se evidente que o impacto de uma vida vivida com propósito e paixão pode estender-se muito além dos limites individuais, influenciando comunidades inteiras e gerações futuras. Conforme Roberto refletia sobre o caminho percorrido, sentia uma profunda gratidão e a certeza de que cada esforço, cada decisão difícil e cada momento de dúvida valeram a pena. Sua história, sem dúvida, continuaria a prender o leitor até a última página, não apenas como um conto de superação, mas como um convite para participar ativamente na construção de um mundo mais empático e unido.